Olá pessoal, sou Bruno Palagani, estamos iniciando mais um programa Vida de Músico, hoje com um convidado para lá de especial, um grande amigo, um querido compositor e músico alagoano que nos orgulha muito. Tem suas composições gravadas por artistas conhecidos nacionalmente e tem várias diversas parcerias com grandes poetas, escritores e artistas locais. Hoje traremos para vocês nada mais nada menos que Júnior Almeida. Iniciando o programa com trecho da música de Júnior Almeida, o nosso convidado de hoje. Júnior, muito bem-vindo, um prazer te receber no nosso programa. Prazer imenso estar aqui com o Bruno Palagani, né? Grande músico, companheiro de jornadas na música. Prazer imenso. Boa sorte para o programa, né? Antes de tudo, e que esse programa alcance muita gente, quebre barreiras, vá longe. Oi, Júnior, obrigado, cara. A gente agradece e fica muito feliz em te receber e em poder contar um pouco da tua história, para que as pessoas conheçam mais de onde surgiu o Júnior, quais foram as influências do Júnior e conheçam mais os teus trabalhos, as coisas que você vem produzindo e o que vem a ser produzido agora para esse ano e 2017, né? E eu queria, basicamente, a gente sempre tem uma pergunta muito forte, que é essa coisa de saber como a música chegou até você. Normalmente eu entendo que a música chega até as pessoas, né? Ela acha você, ela tem aquele momento que ela te achou, te agarrou e você segue com ela até aonde você pode ir. Olha, eu acho que ela me achou muito cedo. E me achou antes que eu tivesse consciência que eu poderia ser um músico, que eu poderia tocar, né? A minha geração foi criada ouvindo rádio, né? Na época a gente ouvia. E eu escutava muito rádio e gostava muito de escutar músicas pelo rádio. Decorava, né? Então tinha a minha listinha das músicas que eu gostava. E fazia aquelas bandas, né? Com a meninada da rua, ligava caixinhas de doce, botava. Então tinha um fascínio por isso. É uma diversão isso, né? Muito. E tinha um fascínio, e isso, a música passou desde que eu me lembro, desde, sei lá, a ser uma espécie de registro. Na verdade, era o lugar onde eu guardava minhas memórias, né? Sempre para me lembrar de coisas, eu lembrava de músicas. Então, por exemplo, eu tenho, hoje em dia, às vezes, eu fico observando da minha infância, minha adolescência, tudinho eu lembro através de músicas, né? As músicas que, na época que me marcavam, as músicas que me chamavam a atenção, os músicos que me chamavam a atenção por conta daquelas músicas. É como se fosse um registro de fotografias musicais, exatamente, né? Isso que você começa a passar. Então eu tive na verdade, foi uma trilha, né, sonora. Já, então aquilo era muito forte, mesmo sem eu ter consciência de que um dia seria. Então ela esteve presente o tempo todo. E certo, ela esteve presente sem você imaginar que seria músico. Isso já é forte, né? Porque é totalmente tendencioso você gostar de música e de repente se tornar um músico, ou que você não se torne um músico profissional, mas é que você tenha a música na sua atividade como um hobby, você toque um violão, você toque um instrumento. E como foi essa história do festival? Que festivais você participou e como foi essa história? Parece que teve o 5º festival, não foi da universidade? A minha história foi meio engraçada. A música estava presente, até porque eu era um lugar onde também eu lidava com as questões de vida, né? Para mim, eu me aproximava muito dos compositores que trabalhavam a música, inclusive com questões filosóficas, né? No pensar da vida, no pensar da arte, no pensar da política, né? Que era um assunto que reinava muito, era uma época de abertura, então existia uma discussão política muito forte no país, e a música era uma coisa muito presente nessa discussão. A produção dos grandes compositores brasileiros, ela foi muito rica nessa época,
Então tudo aquilo envolvia, mas existia do lado pessoal uma timidez imensa que fazia com que eu não conseguisse achar nenhuma possibilidade de um dia eu vir a encarar público, ou trabalhar com coisas ligadas ao público. Então o que é que eu fazia? Brincava, né? Como brinquei com as bandas, brinquei também com o festival secundarista, a gente entrava, fazia mas tudo quer dizer, era uma brincadeira, mas um desejo imenso, mas no fundo era uma brincadeira. E aí o tempo passou, fiz faculdade, né, fiz uma faculdade aqui em Maceió, depois fui cursar Ciências Sociais no Rio, fiquei lá estudando. Eu não fui ao Rio para fazer música, olha só, eu fui para estudar e passei 2 anos, aí vim para Maceió, uma semana de férias, uma coisa assim, e aqui encontrei um grupo que estava querendo formar uma banda para participar do festival. Esse grupo era de colegas, todos, a maioria do grupo do curso de comunicação. Sim, sim. E a ideia era o seguinte, por ser uma época muito política, os festivais também eram muito politizados. Então, para você escrever uma canção num festival, era preciso ter, no mínimo, uma baixa ditadura ali, né? Tinha aquela... O que era completamente compreensível, porque era uma situação tal. Mas começou a ficar aquele discurso repetitivo. E existia na gente uma vontade muito grande de mexer, no mínimo, com uma coisa estética. Ou seja, de colocar canções que ainda não eram postas, né, de brincar com a forma da música, né, de experimentar novas linguagens. Sair dessa zona de conforto da época, né? Isso. Todo mundo estava fazendo aquilo, vocês não, a gente precisa fazer algo mais ousado, né? Diferente, né? Era o ímpeto da juventude, né? Então, quando eu cheguei, encontrei essa turma, eles estavam querendo participar e formamos um grupo que se chamou Caçoa Mais no Manga. Né? E fizemos uma música que era Cabeças de Pitomba, em homenagem ao Vladimir Mayakovsky, um poeta russo. Escrevemos e fomos para o palco. E aí eu consegui o antídoto contra a minha timidez, porque eram uns 12 pessoas nesse grupo. Ou seja, você se misturava ali, né? Achava que ninguém estava olhando para você. Fomos participar. Inclusive a eliminatória foi no Teatro Deodoro. E fomos uma surpresa. Começamos a apresentação sendo vaiados, assim, a primeira né, relação que eu tive com o público foi uma vaia, porque entramos todos assim, vestidos de acordo... Formalizados, ou estavam assim, meio que... Era cada um de acordo com o personagem. Eu entrei como um operário, com o capital do Karl Marx debaixo do braço, cada um foi engraçado, a cena foi... Vai, o povo, pronto. Começamos a tocar uma música estranhíssima, só que terminava com frevo. Né? Era, hoje em dia não se vende um peito de criolina, desse jeito no palácio do governo vão sentir a fedentina. Aí o povo, resultado, saímos aplaudidos. A comissão julgadora não tinha o que fazer com a gente, porque não estávamos dentro da proposta, né, de sermos um grupo consciente, politizado. Era mais uma turminha fazendo, mas ao mesmo tempo não dava para desconsiderar, né, a reação da plateia. Resultado, classificaram a gente, deram um prêmio lá de... essas coisas, revelação, não sei o quê. Então, isso me deu coragem para, no ano seguinte, me inscrever com uma música que era Lúcia Colagem, que era um blues, uma música composta por 4, né, eu e mais 3 compositores, Jorge Barbosa, Edivaldo Damião, Sebage, Emílio Magalhães. Aí foi a primeira vez que eu, né, fui à frente com um trabalho solo, eu ganhei o festival e a partir daí nunca mais parei. Nunca mais falou. Nunca mais. E também foi algo que foi muito decisivo assim, para a minha opção pela música e tranquilamente nunca mais pensar que eu poderia ser outra coisa. Então isso é uma coisa... vencer uma timidez que você tinha, que eu acho que realmente era muito grande. Eu não sei se eu venci, eu comecei a lidar com ela, né? Até hoje eu ainda sinto... Nada, cara. Sinto algumas... Né? Mas é isso, eu acho que... E a música passou a ser algo... É vida, né? Como o próprio programa, né? Eu acho que aqueles que entram nesse caminho dificilmente se afastam, porque passa a ser a nossa forma de se expressar, a nossa forma de dialogar com o mundo e mais ainda a nossa forma de dialogar, né? Com nós mesmos, né? É o nosso jeito de passar essa vida. É muito forte. Só quem vive com ela, né, que consegue sentir isso, né?
é muito forte. É o significado que a música traz para as pessoas. E cada um no seu momento, como você teve o seu momento, né? Você teve um momento que saiu de uma zona de conforto, foi um risco, né? Porque foram vaiados, mas saíram por cima e desse dia para frente você se motivou a fazer, a se inscrever em uma outra composição no festival, num outro festival e conseguiu. Trazer para você, eu acho que é uma coisa que você jamais se arrependeria, que é a música para a sua vida. Eu acho que você é um dos compositores alagoanos assim, mais admirados pelo público, pela sua forma, né? Você tem a sua identidade musical, você tem a sua forma de cantar, as suas músicas têm uma calmaria, ela passa uma mensagem muito boa e tem toda uma sensibilidade musical. Então, eu admiro muito. Eu sou até suspeito. Bacana, porque você é parceiro. Sou parceiro, nos conhecemos já, eu acho que uns 10 anos atrás. E depois que nos conhecemos, começamos a tocar junto, muita coisa mudou. Eu ainda me lembro, vou ter que contar isso, que essa forma, eu acho muito bacana essa forma de você lidar com o músico, de dar liberdade ao músico, sabe? De acreditar. Eu acho que essa acreditação nas pessoas é muito forte, né? Muitas vezes a gente está acostumado a um trabalho muito comum, muito regrado, e essa forma de você acreditar nas pessoas, não, vamos fazer, não, vamos tentar. Eu acho que, ainda melhor você dizia, Bruno, esse instrumento não é só para tocar samba, o chorinho, tem que entrar no blues, tem que entrar no rock. E aí incluímos, fomos colocando em algumas músicas dos shows, né? E esse é um aprendizado muito bom para mim, foi um aprendizado muito bom. Essa forma de acreditar realmente nas pessoas e a utilização da criatividade com o instrumento para tocar outras coisas que não são comuns tocar com o seu instrumento. E isso aí eu levei com um aprendizado muito bom. Rapaz, estou muito feliz. Essa história sua aí, eu acho que pouca gente sabe dessa vaia, desse figurino de operário, dessa... Na época a gente não tinha, né, essa praticidade que hoje a gente tem com a internet, né, de estar tudo compartilhado, você tem um registro imediato e tal. Então a gente dependia de fotos que eram, né, que se tornaram raras por conta do tempo. Outro dia o Jorge Barbosa me apresentou uma gravação desse grupo, assim, bem antiga, fantástico, assim, acho super atual, né? Foi uma época muito boa, né? muito boa. Deve ser uma diversão, né? Quando encontra o pessoal e começa a lembrar das histórias da época, deve ser muito bacana. Júnior, imprescindível aqui, tá? Com você do lado e a gente não tocar. Pois bem, então vou tocar uma música, Memória da Flor, e aproveito para fazer uma coisa sobre essa questão da parceria, né? A música, às vezes, ela leva você a ter muito mais parceiros do que você aprecia. É comum a gente colocar lá, né, o nome do autor da melodia e o nome do autor da letra. Né? Mas, na verdade, a música envolve N coisas. Eu converso muito... por exemplo, a música que eu ganhei o festival, Lúcia Colagem, tem um solo do Zé Barros, que até hoje eu não consigo tocar a música sem executar esse solo, sem repetir esse solo. Então, no fundo, o Zé é um parceiro nosso, né, da Lúcia Colagem. A Memória da Flor, eu não consigo ouvi-la sem escutar o que você fez, o seu desenho, né, lá no... Inclusive foi com esse instrumento. Foi com o né? Então, é assim, você também é um parceiro de Memória da Flor. Porque a história foi assim, eu peguei a música, eu entreguei para o Bruno e disse, olha, você leva para casa e faz aí o que você está sentindo. Quando ele voltou com uma coisa perfeita, gravamos e é uma marca. Eu não saberia repetir aquela música sem nada que pelo menos lembrasse o tipo de melodia que você criou, o que você fez. Então, o Palagana é um parceiro de Memória da Flor. Então vamos tocá-la. Para mim vai ser uma honra. Lembrando o seguinte, que essa música, ela já veio com até um loop, assim. Tem um parceiro também, um ajudante, um parceirão também que ajudou a gente, foi o Dinho Zampier. Na época ele deixou ela com o caminho todo, o corpo todo pronto, tinha um solinho. Eu fiz algumas coisas, coloquei uma frase, dobrei as vozes. Divido com o Dinho essa parceria. Cara, que honra. Vamos tocar. Uma música de muitos e bons parceiros.
expande infinitamente até o verso. Era uma flor enorme, branca e azul sobre a cidade. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Os meus sentidos imprimem que os seus sentidos imaginarão e vice-versa. Eu vi que era suave o mergulho do universo em direção à minha oração. Feito amor que é ilusão e prazer na superfície do amanhecer. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Os meus sentidos imprimem que os seus sentidos imaginarão e vice-versa. Eu vi que era suave o mergulho do universo em direção à minha oração. Feito amor que é ilusão e prazer na superfície do amanhecer. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor. Memória da flor, coisa linda, Júnior.